Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué capítulo 11 e aqui nós vamos ver as conquistas ao norte de Canaã e Josué vai executar as ordens que Moisés deu, né? E também o extermínio dos filhos de Enaque. Então nós estamos vendo que aqui Josué ele está nas conquistas das cidades de Canaã. E é interessante que mais uma vez nós vamos ver nesse capítulo que não foi Josué que foi a cada cidade lutar, e sim eles se reuniram para vir contra Israel. Veja só o que aconteceu. No versículo 1 diz: Quando Jabim, rei de Azor, ficou sabendo desses acontecimentos, sobre que Josué tinha conquistado aqueles 5 reis, ele mandou a mensagem para vários outros reis, para o rei Madom e aos reis de Sirom, e Acace e aos reis do norte. E eles todos se reuniram. Interessante que esse rei que mandou avisar todos os outros, que é o rei Jabim, rei de Azor, era uma das cidades mais fortificadas, maiores e mais glamurosas que havia ali em Canaã. Então, ele aqui reuniu todos os outros reis e diz no versículo 3 que também a oeste chamou aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus ao pé do monte Hermon, na região Mispá. E todos eles partiram como um exército de numerosos homens. Aqui a palavra de Deus fala como a areia da praia do mar, uma enorme quantidade de cavalos e carros. Quando se fala que tinha uma quantidade de cavalos e de carros, fala que tinha uma enorme, quantidade de carros e cavalos, é o melhor que tinha na época de armamento numa guerra. Então, as nações que tinham cavalos e carros eram consideradas nações muito fortes, porque, veja, os cavalos nessa época, eles eram usados especificamente para a guerra. A utilidade deles era para a guerra, porque nós vamos ver aqui que o Senhor vai falar para cortar os tendões dos cavalos, porque o cavalo não tinha utilidade para Israel. Israel era um povo agrícola e um povo que vivia do pastoreio, e os cavalos eles eram representantes de forças bélicas. E quem seria a força bélica de Israel? Seria quem? Deus. E hoje nós também devemos nos perguntar, nós temos forças bélicas? Nós temos coisas em nossas vidas que nós usamos como ponto-chave para ser as nossas forças para lutar, para enfrentar as coisas? Vamos lembrar que tudo na nossa vida nós devemos depender do Senhor. Por mais que um tenha uma coisa e o outro não tenha, ou o outro tenha muitas coisas e o outro não tenha, nós não devemos nos apoiar naquilo que nós temos. Por isso que tem um salmo que diz assim, que não se importar com carros e cavalos, que o nosso coração não está em carros e cavalos. Porque nessa época, a nação que tinha carros e cavalos, os carros eram puxados por cavalos aqui, Tipo, vamos dizer, aquelas carroças, E eram consideradas nações ricas, nações poderosas com armamentos bélicos, como se fosse hoje bombas nucleares, essas coisas, Então hoje o Senhor também nos chama o quê? Que Ele é o Deus que está à frente junto conosco. Voltando aqui, então todos esses reis, eles se juntaram para combater contra Israel, mas o Senhor foi e falou com Josué. E a primeira coisa que o Senhor fala para Josué é interessante, ele sempre começa com a palavra com Josué assim, olha, não temas. Vocês podem ver em outras passagens bíblicas e nós vamos ver mais para frente. O Senhor utiliza muito a palavra não temas. Por que não temas? Porque a maioria dos homens, nós todos, nós somos guiados muito mais pelo medo do que pelo amor, do que pela vida, do que pela luz. Quase tudo que nós fazemos está envolvido o medo. E o Senhor hoje está falando ao nosso coração, não temas. E aqui o Senhor falando a Josué, não temas diante deles. Não temas diante de qualquer coisa que você esteja passando. Não temas. Olha só, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos transpassados a Israel. E vocês também vão cortar os tendões dos cavalos e vão queimar todos os carros de guerra.
Então, o Senhor fala que vai entregar todos eles transpassados. Aqui o Senhor está falando de espada. E nós sabemos que hoje a palavra de Deus é comparada a uma espada. Lá em Hebreus 4:11, 4:12 diz assim, olha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha só, ela faz separação dentro de nós, de alma e espírito, juntas e medulas. Como separar juntas e medulas? Uma médica uma vez explicou que para separar juntas e medulas, o corpo tem que estar já morto, porque não tem como separar, mas a palavra de Deus ela tem essa capacidade. E olha só, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, caso você tenha pensamentos, você tenha sentimentos que você não está conseguindo entender, se está em conflito, ore ao Senhor, vá à palavra dele, tenha comunhão com ele, porque dessa forma a palavra vai nos dando discernimento para o quê? Ela é apta para nos dar esse discernimento. E o discernimento nos leva a ter clareza de pensamento. Essa clareza de pensamento nos leva à sabedoria, que é colocar em prática no dia a dia. Então, vamos voltar aqui. O Senhor falando para Josué, não temas diante deles. Minha amada, meu amado, o que hoje está diante de você? O que hoje o Senhor está falando para você? Não temas, não temas. Porque o próprio Senhor, quando nós colocamos o Senhor na frente das nossas batalhas, Ele entrega para nós os nossos inimigos. E Ele ainda reúne todos os inimigos para que você tenha uma única luta. Agora eu quero deixar claro aqui. Olha o que ele fala no versículo 7. Josué, com todo o seu exército, os atacou de surpresa perto das águas de Merom e caiu sobre eles. Josué ali ficou o quê? Avaliando como que ele ia, ficou esperando quantos dias. Então, muitas vezes, nós somos pessoas que nós oramos e ficamos esperando o Senhor fazer algo, esperando que algo venha e aconteça. Quantos problemas muitas vezes nós temos e nós simplesmente oramos e ficamos pacientemente esperando que algo aconteça. É a mesma coisa, alguém precisando de emprego, mas não vai procurar emprego, espera que batam alguém na porta dele e para oferecer um emprego. É a mesma coisa assim, uma pessoa ora pedindo emprego para o Senhor, mas não manda currículo, não faz network, então não conversa com outras pessoas. Como que é difícil, porque o Senhor, aquilo que é parte do Senhor, vencer esse batalhão era parte do Senhor. Mas se posicionar e ir para a guerra era parte de Josué. Então nós devemos também consultar ao Senhor que parte que nós não estamos fazendo. Hoje eu vejo tantas pessoas sofrendo, principalmente com doenças da alma, mas assim só fica na oração e o Senhor dá muitos instrumentos. Um exemplo, se a pessoa tem um problema de saúde, ela corre para um hospital, mas se a pessoa tem problemas emocionais, ela não vai buscar um tratamento. Então muitas vezes nós temos que questionar o Senhor, qual tratamento que devo buscar, o que devo fazer? Hoje nós sabemos que muitas das nossas doenças estão ligadas com a nossa alimentação e com o nosso estilo de vida. Nós oramos para que o Senhor nos cure, mas o quanto nós nos dispomos a mudar o ritmo da nossa vida. Então nós vemos aqui Josué. Josué imediatamente o que ele fez? Ele foi lá e obedeceu o que o Senhor fez. Josué, com todo o seu exército, os atacou, ainda atacou eles de surpresa, porque foi tão rápido que lá foi Josué e atacou de surpresa. E veja, aqui não fala exatamente como foi a guerra, como falou em outros capítulos, porque mesmo sendo de surpresa, eles sendo muito numerosos, o Senhor que entregou eles nas mãos de Israel e fez eles serem derrotados. E assim Josué tratou eles igualmente como havia tratado ali
o povo de Jericó, como havia tratado ali o povo de Ai. Reforça no versículo 11 que ele exterminou a espada todos os que nela estavam. Então veja só, espada, nós acabamos de falar que a Bíblia hoje é nossa arma espiritual. Hoje os nossos inimigos, eles estão muito mais na nossa mente do que fora de nós. Estão muito mais também como nós vemos as pessoas relacionadas a nós, quanto ao que realmente as pessoas são. Então hoje essa luta, ela é silenciosa, ela é dentro de nós. E aí quem que vai dividir alma e espírito? Quem que vai dividir medula e, como aqui que fala a palavra, juntas e medulas? Quem que vai dividir? É a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E Israel, depois disso, eles foram em cada cidade desses reis. Somente a cidade do rei Azor, que era essa cidade suntuosa, que foi até essa cidade e incendiou a cidade, destruiu a cidade. As outras cidades não foram destruídas, só os povos que estavam lá foram destruídos. As outras cidades, elas ficaram para que depois fosse habitação dos israelitas. E nós temos aqui no versículo 18 dizendo assim, ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho antes. No versículo 16, fala que Josué conquistou toda aquela terra. Então, o que ele vai falar? Vários nomes da terra aqui. Então, ele conquistou desde a região do sul e a cidade que ficava ali no limite ali da região do sul era a cidade de Alaque. E a cidade que ficava lá no extremo, no outro extremo do limite do norte, era a cidade de Baal-Gade. Então, ele conquistou tudo ali, entre norte e sul. E no versículo 18 diz, e durante longo tempo Josué batalhou contra todos esses reis, para conquistar o restante todo dessas cidades. E, em média, essas lutas duraram 5 anos. Então, Josué, em média, tinha nessa faixa aqui 85 anos. Então, foram 5 anos de lutas e lutas e lutas para terem as conquistas. E ainda não tinha conquistado todas, hein? E aqui nós temos o extermínio, depois vai falar, a partir do versículo 21, o extermínio dos filhos de Enaque. Por que dá uma ênfase a isso? Porque os filhos de Enaque vários deles foram aqueles homens grandes, gigantes, que assustaram muito Israel antigamente. E aqui está mostrando que também Israel venceu eles. E veja só, o rei deles era Gaza, deixa eu ver se é isso mesmo. Somente em Gaza, Gade e Ascode, aqueles alguns puderam sobreviver. Então fala que aqui, no versículo 22, assim, pois, nenhum dos descendentes de Enaque foi deixado vivo sobre todo o território de Israel. Aqui fala que somente em Gaza, Gate e Ascode é que alguns puderam sobreviver. E também nós vamos ver aqui que fala que o Senhor endureceu o coração deles para que eles não fizessem um pacto de paz com Israel. Aí você fala, puxa, mas o Senhor endureceu o coração deles? Veja só, o Senhor já sabe do coração do homem. E aí o Senhor só acentua aquilo que já estava no coração deles. O Senhor só acentuou o que estava no coração deles. Porque, porém, nós vimos que somente os Gibeon, que foram lá enganando Israel para fazer um pacto de paz e fizeram e se tornaram servos de Israel. Mas nenhuma outra cidade se posicionou dessa forma, porque os seus corações já eram orgulhosos e eles já haviam ouvido falar de Deus desde que o povo havia saído do Egito. E eles nunca tiveram coração de se converter ao Deus de Israel. Então, dessa forma, só foi endurecido o coração deles. Então, hoje, o Senhor quer nos dar um novo coração. Um novo coração. O Senhor quer nos dar um novo espírito. E o Senhor quer nos dar uma nova constituição. Hoje, nós anelamos o reino de Deus. Mas hoje, nós temos que começar a viver o reino de Deus hoje. Com esse novo coração, com esse novo espírito, com essa nova constituição que hoje está escrita
nos nossos corações e todo dia nos alimentarmos da palavra. Agora nós temos que tomar muito cuidado. Nós nos alimentamos da palavra diariamente, mas se eu fico o dia inteiro ouvindo notícias, ouvindo coisas ruins que acontecem, assassinatos, ouvindo desastres, ouvindo lamúrias, o que vai acontecer? Essa mensagem que nós ouvimos da palavra, ela vai ser roubada do nosso coração. Ela não vai encontrar uma terra fértil, porque a palavra de Deus, todo dia que nós temos comunhão com o Senhor, é uma semente, e essa semente cai no nosso coração. E essa semente, ela precisa ser o quê? A terra precisa ser adubada, precisa colocar água para que ela cresça, germine e dê frutos. Agora, se eu vou para a palavra e depois eu permito que a minha mente entre um monte de coisas que vão deixar eu com medo, me vão deixar aterrorizada, me vão deixar preocupada, será que isso não está roubando a palavra do Senhor? Agora, muitas pessoas falam assim, mas você tem que ouvir notícias para você entender o que está acontecendo. Veja só, nós sabemos que hoje o telejornalismo tem dinheiro por detrás e eles têm a indústria do terror. Então, eles fazem daquilo tudo que para nos levar a um pensamento cativo, de escravo. Pega leia notícias, pega algumas coisas que realmente são do teu interesse, para o teu crescimento e leia. O que te importa saber que foi assassinada pessoas, que morreu tantas ali, vai fazer alguma diferença na sua vida? Pelo contrário, agora, se nós começarmos a ler coisas que nos edificam, que trabalhem em nós, a nossa vida, nós vamos ser edificados. E nós vamos ser o quê? Edificados, e o nosso coração vai sendo adubado para que a semente caia e frutifique. Então hoje nós estamos numa época que, se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não fizer um voto perante o Senhor de guardar o nosso coração, de fazer um voto ao Senhor, de amar o nosso templo, que é o Espírito Santo, colocando o capacete da salvação. O capacete da salvação é eu guardar os pensamentos que vêm de fora na minha mente. E também, sendo o templo do Espírito Santo, guardar o nosso corpo para que o Senhor possa nos usarmos como ferramenta. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa dar clareza e discernimento para cada um de nós. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor.